Bom dia, pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. E lá vamos nós para o fim de mais um ano. Graças a Deus pela sua vida, pela minha vida. Deus tem nos sustentado, né? Hoje nós vamos falar uma palavra bem leve. Não que eu não tive assistindo uns vídeos engraçados hoje no YouTube lá, que me inspiraram a falar sobre isso. Mas, apesar de ser bem leve, é um tema que é de vital importância na vida de todo cristão, que é o dinheiro. Reparem vocês, Jesus estava lá em Jerusalém, subiu ao monte e veio uma multidão junto com os discípulos com ele. Então ele estava falando para judeus, tá? Ele não estava falando para gentios. E como eu sou muito sincero para vocês, que eu esbarro em Mateus 5, 6, 7, e sempre tem que estar voltando lá e lendo e readequando o rumo do meu GPS aqui, né? Mas no versículo 24 do capítulo 6, tá lá assim, ó: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir a Mamon, ou ao dinheiro. Aqui. Vocês sabem que existem várias interpretações a respeito desse texto, e assim, nesse sentido aqui que a Bíblia traz, né, ela traz o dinheiro, mas me parece ser muito mais complexa a situação. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor, eu acho ele não concordo com tudo que ele fala, mas ele é muito inteligente e ele analisa muito bem essas coisas. Ele falou assim: gente, Mamon não é só um objeto, não pode ser só o dinheiro, papel dinheiro. Porque aqui Jesus coloca ele em competição com Deus, tá? E ele fala assim: o que é um objeto? Um objeto é um copinho de plástico na rua, que você passa, você desvia e vai embora. Os bem educados juntam para colocar no lixo, mas é um nada na rua ali, né? Um resto de fio de cobre do conserto de um poste, é um nada, você desvia e vai embora, né? Agora, uma nota de R$100, dificilmente você vai desviar e ir embora. Você vai pegar ou para tentar devolver para alguém, ou vai se apossar para você, se não tiver ninguém ali que a reivindique, né? Mas ninguém fica indiferente ao dinheiro. Então, existem muitas teorias a respeito da face que tem nas moedas e tal, desde o tempo de César, né, que tinha a face de César. Agora no nosso dinheiro que tem a face da Semíramis. Quem tiver interessado em estudar a Semíramis, a mãe do Tammuz, mulher do Nimrod, que inaugurou a idolatria da mãe e do menino, né, que tem em todas as culturas, né? Semíramis e Tammuz, para quem tiver interesse de ver na Bíblia e na história. Mas voltando ao assunto, então o dinheiro tem esse poder envolvente. Bom, paramos por aí. Um dia, eu estava assistindo um filme chamado Constantine, com Keanu Reeves, e falava de um demônio lá e tal, e aquele demônio tinha entrado na Terra e o nome daquele demônio era Mamon. Eu falei: peraí, mas eu conheço o Mamon de uma citação. Então, eu até ia colocar uma foto no começo do vídeo aqui, mas é tão feio o bicho que eu falei: não, deve ficar parecendo um vídeo não cristão aqui, eu não tô afim de dar palco para esse bicho. Mas pensa num demônio feio, pensa num chifre grande maior do que um boi gozerá, a estátua do tal do Mamon. Bom, lá no mitologia antiga, vocês sabem que existe uma teoria de que a primeira mulher de Adão não foi a Eva, foi a Lilith. E a Lilith não quis se submeter com Adão, ela foi banida
e depois ela se tornou esposa de Lúcifer, geradora de demônios. E o primeiro filho deles, o primeiro demônio, era chamado Mamon, e era o demônio das riquezas, né? Aí existem várias religiões, assim, entre aspas, que cultuam a Mamon como o demônio das riquezas. Os filisteus cultuavam também, junto com Dagon e mais os outros deuses lá, o Mamon, que era o deus da riqueza deles. Bom, finalmente a gente chega no Mamon aqui. Jesus não fala nada que seja sem sentido, né? Então ele estava falando para os judeus, vocês não podem cultuar Deus e é Mamon. Tá. Mas como que a gente chega na conclusão de que nós podemos ser bem-sucedidos? Um Deus que nos fala que o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos, que empresta a muitos e não precisa pegar emprestado de ninguém, e equilibra isso com essa palavra de Jesus que diz que isso não pode servir a Deus e ao dinheiro. Bom, vejam o equilíbrio aqui. Eu posso comprar um relógio, tá? Eu gosto de um relógio. E eu acho aquele relógio bacana, e eu economizo dinheiro, e um dia eu compro aquele relógio. Isso é normal. Isso é bênção de Deus. Isso é um poder que você tem de trabalhar e de comprar uma coisa que você gosta. Eu quero um determinado carro. Eu quero uma determinada roupa. Eu quero morar numa casa de um determinado tipo. Eu quero ter um dinheiro guardado no banco para quando eu precisar eu poder sacar dele. Não me parece nenhum problema com isso aí. Tá? O grande problema é o foco que você dá a essa riqueza. E aí que entra o Mamon. Quando para adquirir a riqueza você desobedece aos princípios de Deus. E o outro grande problema é quando esse desejo pelo dinheiro te domina. Você não quer ganhar o dinheiro para você sustentar a tua família, comprar coisas boas para sua mulher, comprar aquele relógio, aquele carro, não. Você começa a querer ter dinheiro por ter dinheiro. Porque ele ter mais dinheiro te dá prazer, te dá a sensação de poder. E você pode humilhar os outros, você pode se sentir superior aos outros, porque você tem mais dinheiro que os outros. E aquele dinheiro te traz não só prazer, como uma espécie de um êxtase. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de contar bastante dinheiro aqui. Certa feita eu recebi uns pagamentos que as pessoas traziam dinheiro e fechava aqui no escritório e ia contar aquele dinheiro. Gente, a sensação de contar dinheiro, bastante dinheiro, ela é inebriante, é um negócio muito esquisito. Ela dá um frio na barriga. Eu imagino quem tem milhões e bilhões e consegue fazer esse dinheiro girar e virar mais dinheiro só por ter dinheiro. Eu tenho assim a convicção de que esse é um negócio muito espiritual e que aquilo domina a pessoa e suplanta a necessidade de você acumular riquezas no céu. Você começa a querer acumular toda a riqueza possível aqui na Terra. Entenderam? Esse é o equilíbrio. O dinheiro conseguido pela bênção de Deus, pela força do nosso trabalho, ele é uma bênção de Deus, na verdade. A riqueza é uma bênção de Deus. E a gente tem que dominar o dinheiro. Tá? A gente tem que dominar o dinheiro. A gente tem que saber ganhar o dinheiro, saber para que você vai usar o dinheiro, vai transformar aquele dinheiro em bens da vida, tá? E comprar as coisas boas para você. Agora, se você não se contenta com um relógio, com um carro, com uma roupa, mas aquilo passa a ser a motivação da sua vida, se não tem fundo, você vai comprando e você quer ter mais e mais e mais e mais, aí, meu irmão, aí a coisa tá feia, porque aí é esse espírito que entrou ali e que está dominando o seu caminho. Mas era isso que eu queria conversar hoje, que o Mamon, na verdade, a que ele se refere ali, não é só dinheiro em sentido de riqueza, tá? Ele fala disso, mas existe uma divindade pagã, um Deus com D minúsculo, que concorre com Deus nos nossos corações e cumpre a nós não deixar
ele nos dominar. Então, o que a gente faz? A gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar ganhar bem, tem que se qualificar, fazer um serviço bem feito, fazer negócios honestos e adquirir aquelas coisas que são bênção nas nossas vidas e que Deus vai nos dando, tá? Sem que isso nos domine, sem que isso nos controle e que vire a razão de nossas vidas, como muitos do que vocês têm visto aí. As pessoas vivem em torno das riquezas. Então, isso que Jesus fala em outro caminho, ele diz assim que um homem não pode pôr um pé em cada canoa, né? Por quê? Porque as canoas vão indo aqui pela água e uma hora abre e o sujeito cai, né? Não vai nem para um lugar nem para outro. Então ele fala aqui bem claro, você não pode servir a dois senhores. Se você conhece alguma pessoa, ou mesmo você está nessa situação, você pode pedir perdão e organizar sua vida. Agora, essas pessoas que estão vivendo assim, melhor você ficar longe delas. Porque se elas estão vivendo para Mamon, vocês podem ter certeza que elas não estão vivendo para Deus. Porque Jesus fala assim, a pessoa vai ser fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Fica aí um alerta legal, uma meditação bacana para nós. Quem que nós estamos servindo e o que tem tomado o nosso tempo e o nosso coração. E essa questão do dinheiro. Nós temos corrido atrás de dinheiro para o nosso sustento, para o bem-estar das nossas famílias, ou nós temos corrido atrás de dinheiro porque isso nos domina e nos traz uma sensação boa de poder, né? Mas eu creio que nós servimos a Deus. É por aí. Tenha um dia abençoado.